só ajeitar aqui. Aí, iniciando mais uma semana, mais um dia de trabalho na nossa casa. Agradecer a presença dos nossos amigos que vieram de forma presencial e também os nossos amigos que nos acompanham na rede do Seu Aurélio e na comunidade Vida Nova, pelo Facebook. A gente já pede para quem estiver acompanhando online, se puder compartilhar a exposição. Deixa eu já comentar aqui. Compartilhar agora. Assim a gente tenta buscar um maior número de pessoas para poder estar assistindo às nossas exposições, né? Então, antes de a gente iniciar, só lembrando que aos domingos, às 9 horas da manhã e às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, são os nossos trabalhos presenciais, né, de exposição aos domingos do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos e às segundas-feiras sobre a doutrina espírita. E após, aí, os passos presenciais. E também, ainda de forma presencial, às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com plantão de passes, exposição do livro, né, leitura do Evangelho e também o nosso bazar permanente. E às quartas-feiras à noite e quintas-feiras à noite, de modo remoto, de modo online, os nossos grupos de estudo, né? Para quem tiver interesse em participar, é só deixar um número com o WhatsApp. E também lembrando que na sexta-feira, às 8 horas da noite, né, como a gente já compartilhou em algumas redes, terá a comemoração do 54º aniversário do Centro Espírita Pátria do Evangelho, com a apresentação do grupo Secal, que é Givago Palomo, Nelson e Oswaldo. Então será aqui na nossa casa, na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Né? Sinto-se todos convidados a vir celebrar o nosso aniversário, o 54º. Então, para começarmos a exposição dessa manhã, a gente vai tentar finalizar aqui o capítulo 8, o livro 3, a segunda parte que fala sobre o sono e os sonhos. Eu falo tentar porque é bastante questões, é da 403 a 412. Mas antes da gente iniciar a exposição dessa manhã, os estudos dessa manhã, eu convidaria a todos para que possamos, nesse momento, independente do local onde nós estejamos, que possamos buscar elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa manhã, por mais essa casa que nos recebe de braços abertos, né, a iniciarmos os estudos dessa manhã, e que Jesus possa sempre nos intuir ao melhor entendimento da lição, à prática do bem, e que possa nos envolver sempre com o vosso amor e com a vossa paz. Assim, Pai, imbuídos nesse sentimento de caridade, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã. Sê conosco, e que assim seja. Então, como a gente falou, a gente vai terminar hoje, né, o sono e os sonhos, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, livro 3. Né? A primeira pergunta, então, que Kardec faz dessa manhã, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Né? Então, quantas e quantas vezes a gente dorme, né, e acaba não lembrando no dia seguinte ou no despertar daquilo que nós sonhamos? Né? E a espiritualidade responde: em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Como a gente viu na última exposição que a gente começou a falar desse tema, né? Então o corpo repousa, né? O corpo dorme, o corpo ele fica ali inerte, mas o espírito, já livre do corpo momentaneamente, ele segue, ele vai continuar os seus trabalhos, ele vai... Né? Por exemplo, se eu estou muito preocupado com determinada situação do meu dia a dia, do meu cotidiano, né? Ou às vezes preocupado com alguém, preocupado com alguma tarefa, preocupado com algum trabalho, né? Se eu vou deitar pensando naquilo, já parou para pensar que normalmente você acaba sonhando com essa sua preocupação? Né? E nem sempre isso significa que você vai resolver o problema. Às vezes você sonha, você pensa muito em alguém que você gosta muito, às vezes está com saudade, acaba sonhando com a pessoa, não necessariamente que encontrou, né? Mas você está tão pensando, está tão ligado, está tão compenetrado em determinado assunto que você acaba sonhando com aquilo. São verdadeiros, no entanto, no sentido de que se apresentam imagens que para o espírito têm realidade,
porém que frequentemente nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. Então, o que ele fala aqui novamente? Para o espírito, aquilo é uma realidade. Por quê? Porque ele está ou plasmando, ou acreditando, ou de fato foi vivenciar ou visualizar determinada atividade, determinado trabalho. Mas não necessariamente aquilo que nós fazemos desculpa, no mundo espiritual tem alguma correlação ou alguma relação com a atividade que nós realizamos na nossa vida corporal, na nossa vida material. Às vezes elas são simplesmente distribuídas. Lá eu pratico determinada atividade, enquanto aqui encarnado eu pratico outra atividade. São também, como atrás dissemos, um pressentimento futuro permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorra em outro lugar a que a alma se transporta. Então, assim, perceba que ele vai dando diferentes significados para os nossos sonhos, Ou não tem nada a ver, com a nossa vida, ou tem alguma correlação, ou aqui no final ele fala que pode ser um pressentimento do futuro, ou alguma preocupação que a gente tem, por exemplo, com um ente querido, que está passando por alguma dificuldade, seja ela material, mas principalmente as dificuldades espirituais, e daí a gente acaba tentando também ajudar enquanto está em estado de vigília, e acaba depois sonhando com essa pessoa. Então isso também traz para o espírito uma realidade. Não se contam por muitos os casos de pessoas que o sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros, quando tendes certeza de que o vistes realmente se deu? Não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Então, o que ele está falando aqui no finalzinho? Então, que nessa última parte, quando a gente acaba sonhando, principalmente com alguém que a gente gosta, que a gente tem afinidade, daí seja ele encarnado, mas ele dá o exemplo aqui como os espíritos ou almas dos desencarnados, E a gente às vezes não está nem pensando naquela pessoa e vem num sonho ou vem em uma aparição, pode ser que essa pessoa de fato tenha vindo ou para nos ajudar com algo, ou para nos alertar de algum perigo, ou às vezes para nos visitar porque estava com saudade, ou porque a gente estava com saudade e a gente acaba indo visitar, Então, assim, nessa relação aos sonhos, então o que ele fala? Que pode ter alguma relação com a nossa vida material, pode não ter nada em relação com a nossa vida material, de acordo com aquilo que a gente acaba com as preocupações do nosso dia a dia, e algumas vezes, no caso aqui, tem uma visita, tem um parente, um amigo que a gente vai visitar ou que acaba vindo nos visitar para nos ajudar nas nossas atividades, no nosso dia a dia. O que a gente não pode é ter sempre essa, não, eu sonhei com aquilo, então de fato aquilo vai acontecer. Como falo assim, essas certezas, Porque a nossa vida depende muito de como que aquilo que a gente está plasmando, como que a gente está vivenciando, o que eu estou atraindo para mim, quais as pessoas que eu estou atraindo, quais sentimentos que eu estou atraindo, tudo isso acaba interferindo, seja na minha vida material, seja também nos meus sonhos, Aí na próxima pergunta, Kardec faz: acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma? A que se deve atribuir isso? Então, qual que é a pergunta aqui? Às vezes eu sonho com algo que parece para mim que é um pressentimento, que é uma visão futura, que é aquilo que vai acontecer, e depois acaba não se tornando uma verdade. Essa pergunta que Kardec faz. O que se deve atribuir então a esses sonhos? Pode suceder que tais pressentimentos venham a firmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, que foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme.
A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Então, o que ele fala aqui? Às vezes a gente está tão preocupado com alguma situação, né? A nossa ansiedade, o nosso receio, às vezes o nosso pessimismo de que nada vai dar certo, de que eu não vou conseguir passar determinada prova, por determinada situação, que às vezes um problema parece ser gigante demais e que eu não vou conseguir resolver, eu acabo pensando tanto naquilo que às vezes eu sonho com esse problema uma forma inclusive de resolução ou uma forma de não resolução. Então é o que ele fala aqui. E isso o que é? É um efeito da imaginação no nosso espírito. A gente acaba, né, imaginando algo ou que vai acontecer, seja para o bem ou seja às vezes não tanto para o bem, né, e aquilo acaba não acontecendo. Quando a gente estava montando essa exposição, eu lembro que eu vi numa reportagem que 80% das nossas preocupações acabam não acontecendo. Então, tudo aquilo que a gente se preocupa demais, porque isso pode dar errado por conta daquilo outro, por conta daquilo outro, acaba ficando na nossa imaginação. E a gente acaba se preocupando demais com algo que nem sequer vai acontecer. E acabamos muitas vezes esquecendo de resolver ali os problemas do nosso dia a dia, as nossas atividades, as nossas provas, as nossas expiações e também as nossas missões. Então, quando a gente sonha com algo que parece ser tão forte, acaba não acontecendo, muito provavelmente foi porque eu imaginei aquilo. Aquilo eu trouxe para a minha vida como uma preocupação que nem cabia a mim ali, né, poder vivenciar aquela situação. É lógico, a gente ainda é espírito errante, ainda é espírito imperfeito, né, que está no planeta de provas e expiações, e isso vai melhorando com o tempo. Mas assim, é importante a gente saber que eu, enquanto espírito, né, minha verdadeira vida espiritual, minha verdadeira vida, por assim dizer, passo por uma passagem aqui material e muitas vezes então acabo plasmando ou acabo trazendo para mim essa ideia inata de que algo não vai dar certo, né, quando na verdade é simplesmente um receio meu, ainda é uma insegurança de minha parte. Aí já na próxima pergunta, né, Kardec faz: quando em sonho vemos pessoas vivas, né, vivas aqui quer dizer encarnadas, né, todos estamos vivos, independente do estado no qual nos encontramos, muito nossas conhecidas a praticarem atos de que absolutamente não cogitam. Não é isso puro efeito da imaginação? Então, quando a gente vê algumas pessoas que estão ali convivendo com a gente no planeta material, a gente às vezes vê elas praticarem alguns atos durante esses sonhos que a gente nunca imaginou que elas fossem capazes de fazer. Né? A que efeito se produz então isso? Ele fala, é imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes, que sabes a tal respeito? Então, o que a gente conhece de fato no outro? Essa que é a pergunta. Será que eu de fato conheço, né, aquelas pessoas pelas quais eu convivo, o seu íntimo, o que de fato elas pensam, como de fato elas querem agir, como de fato elas se relacionam? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibam sempre em que elas pensam. Demais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, às pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Então aqui são duas respostas diferentes. Então assim, a primeira ele pergunta, de fato conheceis todas aquelas pessoas pelas quais a gente convive? Será que de fato eu conheço? Qual que é o íntimo dela, o que ela pensa, o que ela age? Será que ela não está simplesmente usando uma máscara ou tentando se segurar porque vivemos em sociedade, de repente ela quer agir de outra forma e daí quando está um pouco mais liberto, ela acaba fazendo aquilo que ela quer, Assim como nós também, acabamos fazendo tudo aquilo pelo quais nós desejamos, Que a gente fala, a boca simplesmente transmite aquilo pelo qual o coração está cheio, Então às vezes a gente usa as expressões de que ou porque eu bebi demais, ou porque eu estava num estado de fúria, ou num estado de raiva, ou muito bravo, eu acabei falando aquilo que eu não pensei,
Mentira, né? Eu acabei deixando escapar tudo aquilo pelo qual eu sempre pensei. E quando estou vigilante, quando estou alerta, eu acabo não falando. Por quê? Porque eu penso e tento me segurar por causa da sociedade, por causa da família, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é, será que daí nós não estamos imaginando aquela pessoa fazendo algo de acordo com aquilo que nós praticamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós imaginamos, né? Então, normalmente, também pode ser isso. Eu estou imaginando aquela pessoa praticando determinadas atividades porque eu gostaria de fazer. E daí eu acabo imaginando aquela situação e simplesmente coloco o rosto daquela pessoa, né? Coloco uma imagem daquela pessoa fazendo determinado ato, né? Então, é esse cuidado que a espiritualidade nos fala, né? É essa forma pela qual ela responde. Ou, de fato, as pessoas pelas quais a gente convive agem porque ali não tem máscaras, não tem como fingir, ou é porque nós estamos imaginando e a gente acaba atribuindo determinados atos, determinados fatos e determinadas não realidades para aquelas pessoas pelas quais a gente gostaria de compactuar as nossas falhas, os nossos erros, né? Então esse cuidado que a espiritualidade nos traz, tá? Já na 407, Kardec pergunta: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Então eu preciso de fato o corpo deitar-se totalmente e apagar, por assim dizer, né? Quando ele fala em sono aqui, é quando a gente já viu o corpo repouso, o corpo fica inerte, até momentaneamente morto, por assim dizer, né? Há o desligamento entre o espírito com o corpo, ainda que momentâneo, ainda que exista, que a gente já viu, para quem estudou, né, aquele fluidozinho que liga ainda o corpo do espírito. Ele não está totalmente rompido, como acontece no caso do desencarne. Então o corpo precisa estar completamente em sono, né? E daí a espiritualidade responde que não, que basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade, né? Vamos assim, traduzindo, aquele cochilinho que a gente dá, às vezes já é o suficiente para o espírito poder realizar determinada, ou buscar uma informação, ou buscar uma ajuda, ou realizar uma tarefa, né, ou realizar um estudo, né? Então o corpo não precisa estar totalmente dormente. Para se emancipar, né, que é para se desligar do corpo, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então olha que interessante, quanto mais desligado está o corpo, mais ligado está o espírito, né? Ligado com o mundo espiritual, ligado com o mundo invisível, por assim dizer. Quanto mais alerta está o corpo, menos ligado está o espírito. É lógico, depende muito do estado evolutivo de cada um, né? Quanto mais evoluído for a pessoa, mais ela consegue fazer essa integração com o mundo espiritual. Quanto menos evoluído, mais grosseiro se torna corpo perispírito, e daí mais difícil para o espírito poder fazer essa interação. Mas, voltando então para a resposta aqui, qualquer momento que o corpo dá uma cochiladinha é o momento que o espírito consegue se libertar. Então isso a gente faz várias e várias vezes durante o dia, e às vezes até conscientemente, né? Por exemplo, quando eu busco às vezes uma oração, né? Eu consigo tentar parar minha vida um pouco, parar os meus pensamentos, tentar me desligar da minha vida material, eu consigo ali ter alguns momentos de emancipação também. O espírito consegue também poder realizar os seus trabalhos, poder realizar os seus estudos, né? Aqui para mim já está dando 9h30 e teriam mais 6 perguntas ainda. Então a gente vai suspender, né, parar esses estudos, e a gente volta depois numa outra oportunidade, daí sim para encerrar a questão sobre sonos e sonhos. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. E antes que a gente desligue a transmissão ao vivo do seu Aurélio, só lembrando, né, que na sexta-feira próxima, agora dia 24, às 8 horas da noite, a gente vai ter o 54º aniversário do Centro Espírita Pátria do Evangelho. Né? A gente
agradece a presença de todos e pede também que venham nos prestigiar. Será transmitido também ao vivo, né, seu Aurélio? Será transmitido ao vivo também na sexta-feira, né? Mas é óbvio, né? Vamos tentar prestigiar, né? É lógico, a vida de cada um, a gente sabe das atividades, das preocupações de cada um, mas se puder, vem aqui nos ajudar presencialmente a brindar mais esse aniversário, né? No mais, uma ótima manhã a todos, um ótimo domingo. E agora a gente vai, para quem está aqui na casa, para a segunda parte dos trabalhos, que são os passos presenciais.